Fala, Sala Podcasters! Beleza, meus amigos? Pessoal, eu estava aqui, como sempre, olhando uma coisa ou outra aqui para preparar um vídeo para vocês. E me enviaram aqui um vídeo de uma influencer que tem ganhado muito espaço, muito famosa, que se chama Aline Câmara, né? Inclusive, eu gosto muito dos vídeos dela, tem muitos vídeos que são muito interessantes, mas hoje eu queria fazer uma breve reflexão sobre um vídeo que ela está concedendo, acho que uma entrevista, e ela diz que o título do vídeo tem, do corte, né? Como criar filhos sem religião, né? E a questão que eu quero abordar com vocês não é sobre criar ou não filhos sem religião. É sim exatamente sobre o que ela está dizendo no vídeo. E em algumas partes nós precisamos parar e pensar e ver até onde aquilo que ela está dizendo condiz com a realidade e condiz com a forma em que as pessoas devem encarar a sua vida diante ou não da religião. Então fica comigo, eu vou exibir o vídeo e aos poucos vou parar e vou fazer comentários. Não se esqueça! Dá o joinha, se inscreve, compartilha o vídeo, comenta. Por favor, divulga o nosso canal para os seus amigos, tá certo? Olha, temos outros vídeos interessantes aqui, viu? Tem um, por exemplo, que eu fiz sobre o Malafaia Não É Mais Pastor, que eu recomendo que você assista. Beleza? Vamos ao vídeo! Fica comigo até o final, galera. Garanto que você não vai se arrepender. Eis o vídeo que eu estou falando. Vamos soltar aqui para vocês e vamos parar aos pouquinhos e fazer alguns comentários sobre ele. Vamos lá. Tanto que tem pessoas hoje que me perguntam assim, mas Aline, como é que faz para criar filhos sem religião? O que eu vou ensinar? Então assim, a gente tem uma dúvida de como criar uma criança sem levá-la para nenhuma religião dentro de um contexto em um país que muitos são cristãos, né? O mais difícil é você realmente conseguir manter o seu filho fora de qualquer tipo de doutrinação. Não. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa é que o ser humano ele é muito complexo e diverso. Então, a experiência democrática, ou mundo democrático, ou até agora o mundo do pós-modernismo, nos ensina que nós devemos primeiro respeitar qualquer tipo de prática e de escolha. Beleza? Então, no quesito religião, eu diria o que para vocês? Eu diria, olha, respeite o que não tem religião, respeite o que tem religião. Conviva harmoniosamente com o que tem religião e o que não tem religião. E qual é a função do Estado neste cenário para nós, então? A função do Estado é justamente proteger quem tem religião, proteger quem não tem religião. Proteger para que todos possam ter suas escolhas, suas opções totalmente resguardadas de qualquer violência e de qualquer repressão. Mas também não é adequado falar que pessoas que estão tendo uma criação religiosa, por exemplo, são pessoas doutrinadas, 100%. Mas vamos continuar acompanhando o vídeo. Não faz nada, né? É quase impossível. Como, né? É quase impossível. Eu tive um exemplo, porque os meus 3 filhos, né? Eu tenho uma enteada de 19, a minha do meio tem 16 e o meu menor tem 10 anos de idade. Por quê? Eu criei as minhas filhas com liberdade, porque a minha enteada, que hoje nem mora mais, está morando sozinha, e é o maior orgulho que eu tenho, com 19 anos foi morar sozinha. Na verdade foi... Gente, as pessoas têm o costume de achar que cristão é criado ou não tem liberdade em sua criação. Isso não é verdade, pessoal. O que acontece é que o movimento evangélico ou cristão brasileiro, ele é muito heterogêneo. Não dá para colocar todo evangélico e todo cristão no mesmo balaio, tá certo? Então achar que todos os evangélicos, por exemplo, têm a mesma compreensão sobre política, sobre história, sobre religião, sobre sexualidade, sobre minorias, não é possível fechar isso, tá? O movimento é mais complexo e mais amplo do que o que está sendo dito aqui no vídeo. Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado com isso. É muito complexo definir quem são os evangélicos, como são suas criações. Então, não é bem assim, tá certo? Mas vamos continuar vendo. Com 18, foi no ano passado. Ela e
os meus outros 2 filhos também que foram criados dentro desse contexto de liberdade, de poder questionar tudo, inclusive o que eu mando, inclusive o que eu digo. E eles podem questionar, eles podem viver a liberdade deles sexual. Ela é criada. Gente, eu não sei, né, quais são as experiências religiosas que ela teve, nem quero entrar nesse campo porque eu não quero ser leviano. A minha análise aqui é dessas falas deste vídeo. Pessoal, eu tenho 2 filhos aqui. Ambos são criados com liberdade, ambos podem questionar. Nós aqui, por exemplo, somos cristãos. Só que é o seguinte, mas nós somos cientistas também, como eu costumo dizer. Então nós estudamos, nós lemos, nós frequentamos o banco universitário. Então veja, por exemplo, meus filhos aqui. O meu filho mais velho, ele não está querendo ir para a igreja. Ele é livre. As pessoas são livres. Então, é claro, podem ter pais cristãos que obrigam seus filhos, cerceiam a liberdade dos seus filhos, não permitem que seus filhos entendam como o mundo funciona e não querem também permitir que os seus filhos tenham um conhecimento científico. Existe. Mas existem outros que pensam totalmente diferente. Por exemplo, no caso da minha família aqui, nossos filhos podem, devem, eles são ensinados a questionar sim. Até porque tem aquela famosa frase, né? Se você não questiona uma injustiça, você está entre aqueles que estão cometendo a injustiça. Tá certo? Mas, poxa, não é bem assim. Achar que cristão não questiona as coisas, que cristão não tem ideia, não é 100% verdade. Tá bom? Muito menos na educação de seus filhos. Com liberdade. Não tem tabu. E, assim, eu vou na vibe dela. Filha, o que é que você quer? O que você gosta? A mãe tá te apoiando. Outra coisa. Quando a gente fala de tabu, é outra coisa também complicada. Porque pode parecer no vídeo que questões de tabu são só referentes à religião cristãs ou a evangélicos. Não é verdade. Nós temos tabu nas mais variadas culturas, com os mais variados tipos de organização social, com os mais variados tipos também de crença religiosa ou de não crença. Então, o tabu é uma coisa que acompanha a humanidade. Isso não tem a ver com religiosidade somente. Então, você percebe? A gente tem que prestar muita atenção, que eu já disse, eu gosto de alguns vídeos, eu já vi alguns vídeos dessa influência. E eu gosto, inclusive, acho legal a maneira que ela aborda as coisas. Mas nesse vídeo aqui, eu acho que ela cometeu alguns enganos. Eu te apoio em tudo. E isso daí, você dá liberdade, não é você dizer ao seu filho... Pode matar, pode roubar, pode fazer coisas ruins às outras pessoas. Não, você ensina sobre respeitar o outro, se respeitar. E quanto mais disso a gente dá aos nossos filhos, quanto mais a gente permite que eles questionem, que eles tenham um pensamento crítico a respeito das coisas, não aceite tudo como verdade para sua... Veja bem, é muito engraçado isso, né? Porque fica parecendo que todos os cristãos não questionam nada. Isso não é verdade, tá certo? Nós podemos e devemos questionar, tá certo? Outra coisa importante que nós estamos vendo é o seguinte, fica parecendo que ter religiosidade é ter uma vida presa e não poder questionar nada. Não é bem assim, tá certo? A gente sabe que, infelizmente, existem certas religiões ou matrizes cristãs e evangélicas que sim, doutrinam, que sim, pegam muito pesado com a questão de costumes, etc. Mas não dá para generalizar, tá certo? Muito menos isso sobre a educação dos filhos. Esses grupos são heterogêneos. Vida. E saiba que nós somos seres mutáveis. Uma hora você pode gostar disso e outra hora pode ser que você não goste. Não se prenda a rótulos. Jamais se prenda a rótulos. Olha, veja só, ela diz, olha, não se prenda a rótulos, mas ela mesmo rotula que cristãos, por exemplo, estão presos como é que eu posso dizer, a questão de tabus, que cristãos estão presos à questão da não criticidade. Então veja, é muito complicado isso, porque as pessoas dizem não rotular, mas estão rotulando. Então tome cuidado, eu ensino aqui vocês a tomarem cuidado com esse tipo de comportamento. Tá certo? Por quê? Porque senão você fica criando uma categoria de análise generalizante e quando você vai ver, existem particularidades que escapam a essa análise mais generalista. Até porque você tá nessa fase. Vai ter uma hora que você vai querer pintar o cabelo de azul, outra hora quer pintar de vermelho, outra hora quer cortar curto, outra hora quer deixar longo. E viva cada momento da sua vida, porque tudo isso é experiência. E quando a gente cria assim...
pelo incrível que pareça, Dan, absolutamente puritanas. Elas são, se você conversar, parece que duas religiosas. Engraçado assim, né? É engraçado dizer isso, que ela fala que criou as filhas bem livres e as filhas são puritanas. Mas peraí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês estão ouvindo isso de um cristão. Existe uma ética laica e uma ética religiosa. E quando eu falo ética religiosa, não é só a ética religiosa do cristianismo. Existem outras religiões, elas também têm os seus padrões de comportamento. Tá certo? Então veja só, essa questão de um comportamento ou mais moralista ou menos moralista nem sempre tem a ver com religiosidade, nem sempre tem a ver com cristianismo. Isso tem a ver com a formação individual de cada um, que tem a ver com aspectos da criação, tem a ver com aspectos culturais, com as influências ao seu redor. Então veja, isso não tem nada a ver. Então fica claro aqui, eu deixo registrado, que existe uma ética cristã e existe uma ética laica, tá certo? E que a questão como o sujeito, os indivíduos vão se comportar, pode estar mesclado com uma coisa com outra, pode estar mesclada só com uma, ou seja, só com a religião, ou só com a ética laica, ou com as duas, ou talvez com nenhuma das duas. O ser humano é muito complexo para ficar reduzindo ele, tá certo? Então, e tem outra coisa, né? Muitas vezes nós vemos o exemplo de que criamos um filho de um jeito, mas ele se torna um sujeito totalmente diferente da criação. Então não tem nada a ver dizer que é uma criação laica e a pessoa acaba sendo puritana, ou é uma criação puritana e a pessoa acaba sendo laica. Não tem nada a ver. Isso acaba sendo um argumento muito reducionista. Os pais mais liberais parece que os filhos são mais puritanos, assim, tipo... Muito. E tem pais mais puritanos que os filhos... foda-se, não sei o que. É engraçado. E elas não tiveram toda essa repressão e foram... Você vê, o rapaz até fala, o apresentador, né? Acho que é o apresentador. Ele fala assim, olha, porque quem tem pai puritano é mais libertário, ao contrário. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, não dá para enquadrar nem as criações, nem a educação, nem a religiosidade. Não dá pra enquadrar nesse quadradinho. Isso aí é muito reducionista. Meninas, assim, super tranquilas. São meninas super tranquilas, né? Tanto que essa mais velha teve esse namorado. E aí, quando chegou em casa, fez aquela... Reuniu a família e contou pra todo mundo como foi a experiência dela. Nossa, gente, isso foi transei. sensacional. Foi maravilhoso. Ela contou pro pai, ela contou pro irmão mais novo. Assim, e ela contou em detalhes tudo. E a gente lá achando lindo, sabe? Assim, foi emocionante porque a gente falou... Olha a confiança que ela tem na gente. Confiança mesmo, porque é o que a gente vê que pais não falam com o filho sobre sexo. Tanto... Olha, pessoal, é muito engraçado essa última fala, tá? E quem me conhece sabe que eu não tenho apelos, muito menos a roubos conservadores. Mas vocês viram que recentemente falou sobre a utilização de crianças, etc, né? E é claro, quando nós formos conversar sobre esses temas, nós não podemos esquecer. Existem temas que são conversas de adulto e existem temas que são conversas de criança. E nós temos que separar isso, tá certo? Porque senão, o que acontece? A gente queima etapa da vida. Então, quando for ter qualquer conversa, qualquer tipo de reunião familiar, e que é salutar, é muito bom, nós não podemos só esquecer de uma coisa. As crianças, tá? As crianças, elas precisam de filtros. Nós não podemos abordar assuntos de adultos com crianças, tá certo? Então, pessoal, concluindo o vídeo de hoje, fica aqui para vocês, então, a análise desse vídeo da Aline Câmara, falando sobre a questão de criar ou não os filhos em uma religião, a questão dos problemas de achar que tudo quando se refere a protestantismo, a evangélico, a cristão, é uma questão de doutrinação. E aí eu deixo como exemplo aqui, olha o que o bolsonarismo fez com as pessoas aqui no Brasil. Isso sim é uma doutrinação muito perigosa. É claro, se nós não tomarmos cuidado, o cristianismo também pode ser usado para doutrinar, perverter situações, criar condições que sejam ruins para o desenvolvimento dos indivíduos, porém vocês viram na minha análise do vídeo que há vários argumentos que a Aline usa e também o rapaz que está apresentando que não condiz com a realidade por ser reducionista. O fenômeno é muito mais complexo do que a forma que eles abordaram no vídeo, tá bom? Um abraço em vocês, joinha, beleza? Comenta,
compartilha. E você que não faz parte aqui do Salão Podcast, se inscreve no canal. Beijo, um abraço pessoal, tchau.